Infelizmente, parece que o voto de cabresto ainda existe, porém adaptado à modernidade. É assim que abre o artigo a advogada especialista em direito do trabalho, doutora Muriel Marques. Ela que escreveu o artigo com o título Eleições e o abuso do poder empregatício. Seja bem-vinda à Rádio Justiça, doutora Muriel. Ok, obrigada pelo convite. Doutora, a senhora pode explicar eleições e o abuso do poder empregatício? Como é isto? Então, atualmente, devido a essa polarização nas últimas eleições, o que vem acontecendo? Os empregadores eles estão coagindo o empregado fora do ambiente do trabalho. Vamos dizer assim, aquela relação trabalhador e empregador não existe mais, ela está fugindo, ela está extrapolando isso. É exatamente isso, como você disse, o voto de cabresto. Eles tentam induzir o seu empregado a votar no seu presidenciável, né? O que vem acontecendo. E existe lei que trata desse tema, doutora Muriel? Na verdade, a questão toda é o poder empregatício, ele existe, não é uma questão de lei, é uma questão de crime eleitoral. Isso pode até infringir a esfera trabalhista e ir para a questão criminal. Mas, assim, lei não existe com relação a isso. Então, uma pessoa, um empregador, que chega nos funcionários, olha, vocês terão que votar no candidato A ou no candidato B. Este candidato que não está sabendo de nada, pode sofrer consequências por causa desse tipo de comportamento? Na verdade, não. Só se for comprovado que se existe algum contato daquele empregador com aquele empresário. Ou, no caso, com aquele presidenciável, no caso, né? Certo. Só se tiver nesse caso. Eu até acho melhor explicar que, assim, a partir do momento que o empregador ele foge a relação de emprego, ele está infringindo a Constituição Federal em artigo porque ele fere a liberdade de consciência e política do seu empregado. Isso é um caso, isso é muito grave na relação do trabalho. Ela tinha que se limitar à condição do emprego e não essa situação que vem acontecendo nessa atual eleição. A senhora está falando de coação ou de diálogo? O empresário chega e pede, olha, eu gostaria que vocês votassem no candidato A. Ou quando existe a obrigação, olha, se vocês não votarem, vocês poderão ser demitidos. A partir do momento que é uma relação de emprego, eu acredito que isso nem deveria acontecer. Esse tipo de... eu entendo que, de toda forma, é coação, porque quando existe o poder do empregador sobre o empregado, você já se sente naquela sensação de que você tem que fazer o que o empregador está fazendo. Então, assim, não deixa de ser um tipo de coação, porque esse tipo de conversa, esse tipo de relação não deveria nem acontecer no ambiente de trabalho. Isso é quase que inerente, né? Muito difícil ninguém nem comentar, né? Eu falo, entre eles, o que não pode é o patrão falar diretamente com os funcionários, é isto? Exatamente. Na verdade, isso não deve nem acontecer no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho ele se limita à contraprestação que você teve no contrato de trabalho. Então, se você foi contratado para determinada situação, vocês não deveriam nem impor ou nem citar isso. Tem empregadores atualmente que estão oferecendo até festas, até algum tipo de condição favorecendo algum funcionário se for votar no determinado presidenciável que eles querem que vote. A senhora há pouco, doutora Muriel Marques, falou de crime. Então, é o crime eleitoral que isso daí está ocorrendo? Não. Na verdade, quando ele fere essa condição do trabalho, ele pode vir a ter até uma ação trabalhista, você tem uma denúncia no Ministério do Trabalho, Público do Trabalho, mas se isso continuar, esse tipo de coação continuar, ela pode sim vir a ser um crime eleitoral, a empresa até sofrer multa e talvez até uma ação criminal, porque crime eleitoral pode ser uma ação criminal contra esse empregador. Esse tipo de crime seria caso o empregador seja punido pela justiça, daí o dinheiro, o recurso, a indenização seria de modo coletivo, iria para um fundo. Correto, exatamente.
Muito bem, nós conversamos com a advogada especialista em Direito do Trabalho, a doutora Muriel Marques, ela que escreveu um artigo falando eleições e o abuso do poder empregatício. E ela diz que pode sofrer punição quem obrigar o funcionário a votar em determinado candidato. Doutora Muriel Marques, muito obrigado pelas explicações da senhora. Obrigada.